Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos refletir hoje sobre as duas formas de vivência da nossa vocação, da comunidade Remidos no Senhor, que são também duas formas que a gente encontra em outras comunidades. Boa parte das comunidades novas que surgiram, com esse sopro da corrente de graça, a renovação carismática, elas têm essas duas formas, comunidade de vida e de aliança. Outras são apenas comunidade de vida e outras ainda são apenas comunidade de aliança. A intenção nesse momento, para ajudar também o discernimento de vocês, o discernimento vocacional, é a gente fazer essa distinção entre uma coisa e outra. O que substancialmente distingue essas duas formas? Primeiro, é preciso que se diga que nós vivemos um carisma só. Então, quando a gente fala de comunidade de vida e comunidade de aliança, a gente está falando de formas diferentes de viver o mesmo carisma. Formas diferentes de viver a consagração da vida, portanto. Então, todas as pessoas que são membros da comunidade, eles vivem uma consagração, vivem o carisma, e vivem em uma dessas formas. A comunidade de vida é um jeito de viver o carisma, e a comunidade de aliança, outro jeito de viver o carisma. Ambas estão na mesma dignidade, digamos assim. Quando a gente diz que as formas são diferentes e o carisma é o mesmo, e a consagração, embora também seja diferente, mas é também consagração, né? São vocações diferentes que compartilham da mesma espiritualidade, da mesma moção, né? Por isso, não devemos de cara ter nenhum tipo de preconceito com esta ou com aquela forma. Algumas pessoas têm, né? Tem um certo preconceito com a comunidade de vida, acha que a gente não devia, as pessoas não deviam deixar suas famílias, né, a vida secular, etc. Outros têm preconceito com a comunidade de aliança, acham que a comunidade de aliança é para os que não têm coragem de ir para a comunidade de vida, etc. E não é assim que nós vemos essas duas formas. A gente vê na mesma dignidade, vê como vocações específicas. Tem pessoas que têm chamado para a comunidade de vida, tem pessoas que têm chamado para a comunidade de aliança. Por isso, o processo vocacional, ele implica também que você faça esse discernimento, né? Você caminha também para se chegar a esse discernimento. Obviamente, aqueles que têm as condições objetivas de entrar na comunidade de vida. E se for uma pessoa que não tenha mais idade ou já seja casada, essa pessoa realmente ela não, ou tem algum impedimento muito objetivo, então ela nem pleiteia a comunidade de vida, ela pleiteia apenas a comunidade de aliança, né? Aí dispensa-se esse discernimento. Mas se você tem as condições de optar por uma das duas formas, então o discernimento implica também isso. E por isso a importância da gente fazer essa distinção para poder a gente entender o que é uma coisa e o que é outra, minimamente, né? A comunidade de vida, o que distingue a comunidade de vida da comunidade de aliança, em primeiro lugar, é a vida comunitária. Quem vive em comunidade de vida, vive vida comunitária. Quem está na comunidade de aliança, vive vida fraterna. Qual a diferença? A vida comunitária é uma convivência realmente, né? Mora juntos. Mesmo que a gente tenha, por exemplo, os casais, os rapazes solteiros, as moças solteiras, as celibatárias, né? Mesmo que a gente tenha residências diferentes, ou seja, casas diferentes, mas a gente compartilha do mesmo espaço domiciliar com espaços comuns, por exemplo, capela, refeitório, refeições comuns. A gente tem um dia a dia comunitário, um horário para cumprir, uma disciplina própria. Então, isso é o que a gente chama de vida comunitária. Quem já veio à comunidade de vida, na Remidos ou em outra comunidade, viu como é mais ou menos a dinâmica interna, né? Já os membros da comunidade de aliança, eles têm vida fraterna, eles compartilham o mesmo ideal de evangelização, o mesmo ideal carismático.
eles se ajudam mutuamente, têm obrigação, inclusive, de se ajudar mutuamente, mas vivem como se fosse, de certa maneira, uma família, mas não tem vida comunitária, porque cada pessoa permanece na sua família e com as suas atividades seculares normalmente. Então, não é como alguns pensam, a diferença da comunidade de vida para a comunidade de aliança, não é como alguns pensam, trabalhar fora ou não. Às vezes as pessoas elas cometem esse equívoco, a meu ver. Elas acham que são da comunidade de vida porque estão com dedicação integral e exclusiva à evangelização. Não é isso que qualifica a comunidade de vida. Tanto que uma pessoa da comunidade de vida pode ter trabalho secular. Em princípio, não há problema nenhum quanto a isso, desde que haja autorização da estrutura comunitária, do governo, né, no caso da comunidade. E assim como um membro de aliança, ele pode ter dedicação integral e exclusiva à evangelização. Nós já tivemos isso, pessoas que, por exemplo, se aposentaram e passaram a dar todo o seu tempo para a evangelização. Ou mesmo pessoas que são funcionárias nossas, né? Então, também tem o tempo inteiro dedicado à evangelização. E não são da comunidade de vida. Por quê? Porque não tem vida comunitária. Então vamos fazer essa distinção, é preciso fazê-la para a gente não cair nesse equívoco, né? De achar que o que caracteriza a comunidade de vida é a dedicação integral. É claro que a maioria dos missionários que estão na comunidade de vida, hoje na comunidade de remidos, todos estão com dedicação exclusiva também. Mas isso depende da quantidade de trabalho, depende das circunstâncias, depende dos lugares onde nós estamos. Não é uma regra. Não é uma regra. A pessoa não deixa de ser comunidade de vida se ela for autorizada a ter um trabalho secular, por exemplo. Então, em primeiro lugar, o que qualifica a comunidade de vida é a vida comunitária. Em segundo lugar, é uma consagração que a gente diria mais radical do que a consagração da comunidade de aliança. Por quê? Porque além de renunciar a toda a vida secular e de dedicar-se exclusivamente ao trabalho evangelizador, a pessoa, o membro da comunidade de vida, também faz uma renúncia total de bens. A renúncia total de bens. E a sua obediência também ela é mais estrita, né? Ela é mais exigente, digamos assim, porque a pessoa está na estrutura comunitária, ela está a serviço da comunidade cotidianamente, né? Então, a consagração na comunidade de vida é mais radical. A consagração na comunidade de aliança não é radical, porque a pessoa não deixa, por exemplo, os seus bens. Mas é muito exigente. Então a gente faz essa distinção com esses dois adjetivos que são importantes para a nossa mentalidade, né? Você quer consagrar-se na comunidade de vida, e isso é uma consagração radical. Saiba que você vai deixar a sua família, vai participar da vida comunitária, provavelmente vai ter dedicação exclusiva, vai renunciar a todos os bens e vai ter uma obediência mais estrita. Já o membro de aliança, ele tem muitas exigências nessas matérias. Então, ele não deixa a família, não deixa o trabalho secular, pode ter seus bens, mas não é como qualquer pessoa que está no século, não é como qualquer pessoa do mundo, né, que esteja no mundo, que não seja consagrado. Né? Quando eu digo do mundo, eu não estou dizendo uma pessoa que age mal, não. Estou dizendo uma pessoa que é do século, né, que não seja consagrada. Então, precisa saber disso. Você vai se consagrar na comunidade de aliança. Eu vou me consagrar na comunidade de aliança porque eu não preciso deixar minha casa, não preciso deixar minha família, não preciso deixar minha autonomia, não preciso deixar meus bens. Não é bem assim. Tem exigências muito concretas para a pessoa que se consagra na comunidade de aliança, embora não seja uma renúncia, né, tão radical, tão assim que provoque na gente uma saída, uma ruptura, né? Quem vai para a comunidade de vida realmente faz uma ruptura muito mais radical com o estilo de vida secular, né?
Os consagrados da comunidade de vida, tudo que eles, por exemplo, recebem como renda eventual, doação material, até presentes mesmo, com algumas exceções, são colocados em comum. A gente tem vida comum, inclusive comunhão de bens, né? Não é o caso da comunidade de aliança, mas também na comunidade de aliança não pode ter uma pessoa passando necessidade e outra rica, não. Ou seja, tem exigências muito concretas, né? É preciso ter claro essa distinção para que você possa fazer o seu discernimento, né? Qual é o chamado que você tem no coração, qual é a resposta que você quer dar a Deus, né? Por exemplo, um consagrado de vida, ele vive o compromisso de obediência, estando disponível para qualquer apostolado e em qualquer lugar, inclusive ser transferido para outra missão, para outra cidade, né? O governo da comunidade não pode transferir de cidade um consagrado de aliança, a não ser em circunstâncias muito especiais, com uma consulta, etc., né? Porque a pessoa ela não está ali com a dedicação exclusiva e com a consagração radical. Mas tem exigências também, não é porque a pessoa, ela não possa ir, por exemplo, para outra cidade, mas tem quando se pede, por exemplo, que ela assuma um apostolado, quando se transfere ela de serviço, tudo isso implica obediência, não pode ficar murmurando, nem reclamando, nem se queixando, porque isso é próprio do voto de obediência, do compromisso de obediência que o membro de aliança tem também, né? Então, precisa fazer essas distinções para que você possa ajudar você no discernimento. A comunidade de aliança, como eu disse, ela tem uma consagração exigente, as pessoas ofertam as suas vidas, mas ao mesmo tempo mantêm suas atividades seculares, permanecem junto aos seus familiares, comprometendo-se, no entanto, com a missão da comunidade, seja através dos trabalhos de evangelização, ou principalmente iluminando as realidades do mundo com o Evangelho. Então, um consagrado de aliança, por exemplo, ele derrama, por assim dizer, a sua consagração no seu trabalho, na sua família, nas suas relações seculares, profissionais, no seu lazer, em tudo que ele faz, né? Ele leva, é como se ele levasse a consagração dele para o mundo e iluminasse as realidades do mundo, né? Com a sua consagração. Uma responsabilidade muito grande também nesse aspecto, né? E enquanto os membros de vida eles pertencem a um núcleo comunitário ou uma residência comunitária, os membros de aliança pertencem a uma célula de aliança, ou seja, a um grupo, a uma comunidade de aliança. E cada comunidade de aliança, assim como as residências ou os núcleos comunitários da comunidade de vida, elas têm o seu formador comunitário, a quem os membros da comunidade devem obediência legítima, né, de acordo com aquilo que eles se comprometem, que está definido no nosso estatuto, nas nossas regras de vida, que a pessoa aceita quando entra, né, para se consagrar, quando aceita ser membro da comunidade. Então, essas diferenças, elas só vão ser realmente sentidas, né, quando você experimenta uma coisa ou outra. Mas também não precisa experimentar as duas coisas para poder discernir o que é, não. A gente, iluminado pelo Espírito Santo, pelo acompanhamento, pelo que a gente observa, cada um de nós tem a condição de sentir, né, qual é a forma que Deus lhe chama. Agora, algumas pessoas às vezes fazem uma experiência, vêm para a comunidade de vida, por exemplo, vou fazer uma experiência. Normalmente a gente convida vocacionados para isso, né? Nós já convidamos pessoas que não quiseram entrar. Outras até queriam entrar, mas a gente não convidou. Então mas quando o conselho convida as pessoas para entrar na comunidade de vida, é justamente para elas fazerem essa experiência. E não se descarta a possibilidade que ela experimentando como tal, experimentando um pouco da vida da comunidade de vida, ela chegue ao discernimento de que não tem vocação para aquilo e que, portanto, quer fazer uma experiência, experimentar a formação para a aliança. Aí não tem problema, ela pode sair
e fazer a caminhada dela para a comunidade de aliança, né? Mas não é que seja necessário. Alguém pode já discernir que a vocação dele é a comunidade de aliança e nem fazer a experiência na comunidade de vida, entende? Porque as duas coisas, sendo formas diferentes, mas elas comportam o mesmo carisma e depende da identificação de cada pessoa. Só tomem cuidado, né, para não ter preconceitos em relação a uma coisa ou outra, a uma forma ou outra. São duas formas inspiradas, né? Nem ter essas mentalidades de que a comunidade de aliança é menor do que a comunidade de vida. É claro que é uma consagração mais radical, mas por razões óbvias, né? Porque a dedicação, a obediência, a pobreza é muito mais radical. Mas isso é vocação de cada pessoa. E um consagrado de aliança, ele deve viver a sua consagração fortemente, plenamente. Se ele vivenciar a consagração dele plenamente, mesmo na forma aliança, ele alcançará a santidade, né? Viverá segundo um verdadeiro remido. Ele é um verdadeiro remido. Então, vivendo dessa maneira, por exemplo, os membros da comunidade de aliança assumem uns com os outros a partilha de bens também dentro das suas capacidades e das suas necessidades. E assume também partilha com a própria comunidade de vida. Nós já tivemos experiências muito bonitas nesse sentido. Por exemplo, um núcleo de comunidade de vida passando dificuldades e aí uma célula de aliança chega e auxilia, né? Já vivemos coisas o contrário também. Então, são compromissos de partilha de vida e de bens dentro das possibilidades de cada um para atender às necessidades uns dos outros, tanto materiais quanto espirituais, né? A pobreza, por exemplo, do consagrado de aliança, você diz, não pode ter, ele pode ter bens, mas ele não pode acumular bens, sabe? Pode ostentar, né? Não, eu tenho, eu posso, não é bem assim. Ele precisa de simplicidade, demonstrar simplicidade na vida, porque ele se configura a Cristo. E Cristo viveu com simplicidade, né? Com sobriedade no uso dos bens, na disposição desses bens. O consagrado de aliança não pode, por exemplo, ficar negando emprestar um bem ou uma coisa, sob pretexto nenhum. Aliás, isso é até do Evangelho, né? Não te deside quem te pede emprestado. Mas no caso do consagrado é mais sério ainda, não é só ele, eu não posso emprestar, eu estou precisando, não vou emprestar. Não, ele é chamado a ver a necessidade do irmão, saber se a necessidade do irmão não é maior do que a dele, porque os bens, de certa maneira, não lhe pertencem, porque ele optou por uma vida de simplicidade, de compromisso evangélico, de sobriedade no uso dos bens, que a gente chama mesmo de pobreza, né? Então, para os consagrados da comunidade de aliança, existe uma forma de se viver a obediência e a pobreza. A castidade é comum a todos. A castidade dos membros da comunidade de vida é a mesma castidade dos membros da comunidade de aliança. Não tem diferença nesse aspecto. Mas esses outros dois compromissos, pobreza e obediência, têm diferenças por razões óbvias. Mas ambos têm a mesma dignidade e ambos são formas diferentes de viver o mesmo carisma e devem abraçar quem tem vocação para isto ou para aquilo. Mesmo que você tenha que fazer uma experiência em uma forma para depois optar por outra. Mas que isso seja na fase de experiência. Não existe um negócio assim, mudou, então o cara ficou lá não sei quantos anos na comunidade de vida, aí entrou numa crise, agora quer ir para a aliança. A gente não gosta muito desse tipo de situação, embora algumas vezes possa ser necessário em algumas circunstâncias, mas a gente não gosta muito porque desqualifica, né? Cria essa tensão entre comunidade de vida e comunidade de aliança, ou essa falsa ideia de que a comunidade de aliança é um lugar para as pessoas que não podem ir para a comunidade de vida. Não é exatamente isso que a gente pensa. A gente pensa que realmente Deus
Ele chama cada um e dá a cada um o dom de viver este carisma na forma que ele quer, na forma também que a gente responde. Então, feitas essas diferenças, eu acho que isso é fundamental para que você, para ajudar você nesse discernimento. Então, não tenha medo nem de uma coisa nem de outra, né? Faça o seu discernimento com simplicidade, com serenidade, porque se você fizer o discernimento acertado, com certeza Deus haverá de abençoar sua vida e você vai viver uma consagração verdadeira, seja na comunidade de vida, seja na comunidade de aliança. Me escolheu desde o início para ser